Biografias Tobienses. É um DVD de uma série que retrata em áudio e vídeo a vida daqueles que não só nasceram, mas se tornaram de alguma forma tobienses. Aqueles que tiveram seu papel desenhado na história desta cidade, que se diferencia das demais através de seu povo e do estilo de vida que levaram. Tubias tem suas peculiaridades, a política, a religião, a imortalidade de algumas pessoas que escreveram na história suas passagens tão marcantes. Alguns causos curiosos, outros hilários. As personalidades, aqueles que aparentemente limitados por alguma deficiência em suas compreensões, viraram mito. Feito Elias o Baixinho, Arimar, Zabé, Zefinha, Pau Ruliço, Seu Loiça, O Peru, Seu Tino, Doutor Mileve, Olimpo Doido, Zefa Gaiola, Joaninha Doida, Bolacha Seca, Biritinga, entre outros cuja memória não me veio em socorro, aos quais rendo de logo minhas homenagens, mas que foram tão importantes, não só para os seus quantos para aqueles que conservam ainda mais suas lembranças na memória de Tobias, indissociado da passagem de cada um. Os registros fotográficos que muitas vezes falam mais que 1000 palavras, outros apenas hilários, mas um manancial histórico que não deve jamais ser desprezado. O melhor professor da vida é o tempo, porque mesmo você sem fazer perguntas, ele sempre lhe dará as melhores respostas. Autor desconhecido. Iromildes de Barros Vasconcelos, Dona Rolinha, 1911-1984. No dia 1º/10/1911, nascia na cidade de Aporá, estado da Bahia, Iromildes de Barros Vasconcelos, filha do casal Deocleciano Augusto de Barros e Eudória Jardelina de Barros. Chegou em Campos Tobias Barreto aos 25 anos de idade, já casada com Laudelino Vasconcelos, ourives e sargento da Polícia Militar. Dona Rolinha ensinava na Escola Vicente de Matos, em Tobias Barreto, desde os anos 50. Depois passou a ser diretora do Grupo Escolar Tobias Barreto e em 1963 tornou-se efetiva através do Decreto-Lei 1663, na gestão do então prefeito Raimundo Geraldo. Era professora por paixão, adorava ensinar, tinha um talento nato para fazer versos, paródias e poesias. Ficou conhecida não somente por sua austeridade no campo docente, mas também por seu compromisso e organização em desfiles cívicos nas paradas de 7 de setembro que trazia às ruas os moradores da pacata cidade. Durante sua vida profissional, Dona Rolinha procurava frequentar todos os cursos de aperfeiçoamento que eram ministrados na terra que adotara, embora quase sempre escasso. Como professora e diretora, teve atuação marcante, era responsável e dedicada, apresentava grande capacidade administrativa, sempre pronta para solucionar os mais diversos problemas inerentes ao cargo que ocupava, atraindo dessa forma a simpatia de todos que com ela trabalhavam, colegas, alunos e a comunidade em geral pela dedicação à educação. Depois que deixou o serviço público, montou sua própria escola e seu professorado consistia na ideia de que sequer um aluno sairia da sua escola sem saber as operações matemáticas e passar por suas famosas sabatinas. Realizadas às sextas-feiras e sábados, cobrava dos alunos uma caligrafia impecável e as regras básicas da língua portuguesa, além das demais matérias na ponta da língua. Não fosse aprendendo pela aplicação dos estudos e inteligência, seria pelo temor ou pelo próprio uso da férula e de uma famosa régua. Quando um desses alunos se demonstrasse inepto como se fosse uma rocha impenetrável, esse obstáculo era quebrado com a famosa chiquinha, pois assim cognominava sua palmatória, cujo uso era anunciado apenas pelo olhar penetrante e bradava para a aluna mais próxima: "Fulana, traga a chiquinha aqui!"
Durante a semana ensinava, ministrava os exercícios para estudar, enquanto os 2 últimos dias realizava a temida sabatina, que funcionava entre os próprios alunos. Um perguntando ao outro, porém, se a resposta tivesse incorreta, primeiramente recebia uma penalidade de uma copiosa reguada nas pernas, mas a sabatina final ficava a seu cargo, e quem repetisse a pergunta para responder já sinalizava que não sabia. Essa cobrança estava sobre a batuta da mestra e auxílio da temerosa Chiquinha, que entrava em ação no necessário momento. Entretanto, isso antecedia a prova escrita, que era o assunto arguído. Dona Rolinha fazia piada de tudo, encontrava sempre algo para satirizar a brincadeira com os alunos, colocando apelidos em cada um, mas na hora das perguntas o silêncio tumular reinava. E chamava um por um com o nome que lhe convinha. Certo dia, uma de suas alunas, que tinha dificuldades de compreensão e atrasava um pouco o próprio aprendizado, daquelas alunas que calhava se a chamasse de freguesa de Chiquinha, chegara sua vez e a austera professora franziu a testa, fitou os olhos e lhe chamou: Rui Barbosa, venha dar a lição. Certamente, a dificuldade maior não foi fazer a exposição da infeliz garota, mas segurar o riso da garotada em um uníssono gracejo. A matrona era muito inteligente e daquelas mulheres que se destacava por seu destemor e pelos talentos que tinha, além de fazer parte de uma reserva moral daquele torrão. Adquirira um serviço de alto-falante, a voz dos campos do Rio Real, com sua amiga Lindaura Tavares, onde penhorava suas folgas, proferindo versos, poesias, modinhas e paródias das machinhas de carnaval, satirizando sempre contra a então coligação PR-PSD, pois era uma udenista apaixonada, divulgando seus créditos partidários contra Rabo Branco, assim chamada à época um dos grupos de política local, enquanto seu lado era Boca Preta. Dona Rolinha tinha uma vida modesta, mas sempre dinâmica. Chegou a ser comerciante com o seu esposo no ramo de padaria e secos e molhados. Teve papel muito importante na educação da terra que a adotou. Sua prole, de 7 filhos, são naturais de Tobias Barreto e foram estudar distantemente. Seu brilho reluzente estava no campo da educação, líder, politizada, partidária da política local, amiga pessoal de Leandro Maciel, Lorival Batista, governadores da época. Nada utópica, cansada, mestre, saudosa, exemplo, respeitada, amada, odiada, apelidada, rotulada, militante ferrenha e fervorosa. Chegou inclusive a ser presa por ordem do prefeito Chico Menezes, quando proferiu comentário dissonante ao então candidato a governador Arnaldo Garcês, sendo liberada no dia seguinte e assim que teve restabelecida sua liberdade, embora ameaçada, seu primeiro ato foi vociferar no seu serviço de alto-falante o verso que compunha na prisão. Ai, que saudade que eu sinto da minha delegacia, de não mais poder prender as mulheres, pois era assim que eu fazia. E intercalava entre os anúncios até o anoitecer. Em 1950, Leandro Maciel concorreu ao governo do estado e perdeu a eleição por Arnaldo Garcês, mas em sinal de apoio recobrava sua esperança em mais uma marchinha, que foi parodiada enviando um recado aos que estavam no poder. Leandro, vós perdestes o governo, mas nós todos udenistas haveremos sempre de lhe acompanhar. E na campanha de 54 prometemos a ti nosso voto sinceramente dar. Tu és nossa grande esperança, na alegria e também na dor. Marchemos sempre firmes e constantes, para lutarmos com coragem e com ardor.
Em 1955, com a vitória de Leandro Maciel para o governo do estado, criou um bordão que ecoou em todo o município, copiado nas cidades vizinhas, anunciado amigo político Chico Menezes. Em lado oposto, que seu poder estava limitado, vociferava: prefeito sem governo é um corpo sem cabeça. Doutor Leandro é nosso governador. Quem pensava diferente agora ficou na dor. Francamente, vocês mesmos são sem jeito. Soltaram fogos à torto e à direito. Vocês fizeram festa sem ter nenhuma certeza. Julgaram-se senhores sem nenhuma realeza. Porém, tudo falhou. O lado de vocês, agora só lhe resta esperar por outra vez. Essa era a pessoa espirituosa, guerreira, moralista, política fervorosa. Enfrentava as contentas abrasadoras e fiel escudeira de seu partido, que nunca se rendeu às ameaças nem fazia da prisão o seu pavor. Uma apaixonada incondicional por história, tradição e pelos livros. Não temia a morte, mas nunca a tratou com esse termo. Em 18 de novembro de 1984, a cidade de Tobias Barreto registrou em sua história, com muito pesar, um passamento. A família providenciou lírios brancos e crisântemos amarelos para atender seu pedido e dar o adeus de uma mulher que teve um brilho reluzente e fez história no lugar que adotara. A madama mudou-se para a Rua do Amparo, para sua morada eterna. Nunca disse a palavra morrer, se referindo a si. Dizia sempre: quando eu for para a Rua do Amparo, local onde se situa o cemitério da cidade.